Mas tu foi e aceitou Jesus com 13 anos, mas em que idade tu descobriu, assim, o teu propósito, teu chamado com Deus? Porque a gente sabe que tem um chamado, tem um propósito com Ele, mas que idade tu descobriu o teu dom de cantar, teu dom de levar a palavra? As pessoas hoje elas misturam muito vocação com ministério. Então todo mundo acha hoje que porque tem a vocação para fazer determinada coisa, é nisso que Deus chamou você. E eu acredito que eu descobri a minha vocação com 1 ano, mais ou menos, que eu estava na igreja. Eu percebi que todo mundo tinha ali as suas vivências, as suas ferramentas, os seus dons para utilizar, e eu não tinha um específico. E eu me lembro que, certa vez, num culto de jovens, eu sempre participava muito, eu sou muito intenso. Se você vai fazer uma coisa comigo, eu participo por completo, eu me dou por completo, eu me entrego. E eu me entreguei naqueles cursos de jovens. E assim, eu era, meu Deus, um rapazinho, né? E eu me lembro que Deus usou para mim, eu creio que Deus usa pessoas de uma forma específica. Sim. E Deus usou para mim um profeta dele, e eu me lembro que o profeta disse assim para mim, eu escolhi você de uma forma muito específica e eu vou te entregar um dom. E esse dom vai ser na tua voz. E todos aqui do teu grupo que não te aceitam, que não te apoiam, vão ver o que eu tenho para fazer na tua vida. Só não desiste. E eu agarrei aquela palavra, eu chorei muito. Até hoje eu tenho uma camisa guardada que Deus falou comigo que eu estava usando naquela noite daquele culto. E o grupo que eu estava, apesar de ser dentro da igreja, eu acho que é importante a gente falar isso aqui, não era um grupo que estava preparado psicologicamente e espiritualmente para me acolher. Então, mesmo dentro do ambiente de igreja, eu sofri muito preconceito. Muito preconceito, muita acusação, muito apontamento dentro do ambiente da igreja. E eu nem os culpo, sabe? Hoje eu entendo que era realmente um despreparo. Naquele tempo, algumas questões não eram tratadas como são tratadas hoje, com mais clareza, com mais comunicação. Então eu me lembro que eu sofria muito preconceito e todos os dias que tinha alguma coisa na igreja eu pensava em largar tudo e desistir. Mas como eu fui batizado com o Espírito Santo com poucos dias que eu tinha me convertido, acho que com 1 semana ou pouco mais que isso, eu senti aquele fogo, aquela ardência dentro de mim, aquela sede pelo Espírito Santo. Então aquela sede era o que me impulsionava a ir ao culto, mesmo sabendo que eu não ia ser tratado pela maioria do grupo que eu estava inserido. E eu me lembro que Deus usou aquele profeta para mim, e quando ele falou que o presente seria na minha voz, eu me desesperei. Porque, Jéssica, eu sabia que eu não tinha talento para cantar, eu não cantava nada, eu não cantava nenhuma nota, eu não conseguia dar um dó. Eu pensei que você já cantava assim, um pouquinho, mas foi geralmente as pessoas pensam, eu não conseguia, eu não cantava nada, eu não tinha essa vivência de música. Então, ninguém na minha família servia ao Senhor até então. Então, fiquei lá no grupo, ele falou isso comigo e eu pensei comigo, né? Se eu não tenho predileção para cantar e também não tenho habilidade bíblica ainda para conduzir uma palavra, então eu acho que eu vou ser missionário mesmo. Eu me lembro até que eu fiquei triste, eu pensei comigo mesmo, tô ferrado. Porque o missionário é aquele que menos é reconhecido no campo do trabalho, né? O cantor é visto, o cantor é aplaudido, o cantor é valorizado, o pregador é famoso, mas o missionário, ele deixa tudo, ele vai lá para aquele lugar, ele doa a vida dele para construir aquilo e ele vai morrer lá. Então, assim, é uma obra na Terra muito sem glória humana, né? Na eternidade é o contrário, né? Mas aqui não é muito reconhecido. Eu me lembro que eu até fiquei muito triste. Eu pensei, nossa, Deus só me chamou para sofrer mesmo. Eu vou trabalhar como missionário, acabou tudo. E aí quando fui com o tempo, certa noite, o grupo que eu fazia parte de jovens tinham vários solistas. Eu venho da Assembleia de Deus, a minha raiz é da Assembleia de Deus. Então, na Assembleia de Deus, os que cantam são chamados de solistas, né? Os que fazem os solos principais. E eu me lembro que naquela noite daquele culto específico, os solistas não estavam, a maioria deles, e os que estavam, por ser um culto menor, se recusaram a solar. E o microfone parou na minha mão. E eu estava no último banco, no último lugar, e o microfone foi passando de mão em mão e as pessoas recusando. Quando chegou na minha mão, eu estava pronto para passar para alguém, mas não tinha mais ninguém para passar. E eu me lembro que eu olhei para a regente do grupo e falei para ela, o microfone está aqui comigo, e ela falou para mim, se vira, dá uma de doida aí, faz alguma coisa. E ali eu fiquei desesperado, tremi muito, e
que era a certeza, não deu certo. Deu muito errado. Eu já tava esperando a resposta do contrário, né? Ele Não. dizendo, ali foi que eu descobri. Deu muito errado, muito errado. Foi uma coisa assim, tipo, que se eu pudesse, eu Ai, meu apagaria. Deus. Não foi muito certo e tudo bem. Eu me lembro que a música tinha uma parte para acabar no final e você não podia fazer aquele arranjo vocal, senão ela não acabava. Era uma repetição. Se você fizesse aquilo, voltava pro refrão da música. Aí eu fazia toda vez, porque eu não sabia terminar. Então a música que era de, sei lá, 4 ou 5 minutos, ela deu quase 10. A regente do grupo já tava assim pra mim, ó, acaba, pelo amor de Deus, que a gente não tá aguentando mais. Eu me lembro que foi uma vergonha coletiva. Quando eu me sentei, o desespero bateu, eu chorei muito, fiquei muito mal. Eu já era maltratado no grupo, e agora com aquela vergonha eu sabia que ia virar chacota pra todo mundo. Então eu fiquei muito mal, muito triste, eu pensei comigo, realmente não é na música. E aí passou o tempo, quando foi um dia, eu era aquele tipo de jovem que estava em todos os cultos. E eu recebia todas as orações. Vamos orar pelos enfermos, eu estava lá na frente, mesmo sentado doente. Vamos orar pelos que precisam batismo com o Espírito Santo, eu já tinha sido batizado, mas eu ia. Vamos orar pelos que precisam, toda oração eu estava, era orando de madrugada, e eu estava participando, vigília, eu estava participando. Eu era tão assíduo que a minha avó, a minha mãe, a minha família começou a suspeitar que eu estava envolvido com drogas. Porque eu chegava em casa com o rosto muito inchado. E eu ficava muito tempo na igreja, a ponto que a minha avó, esses dias ela estava me contando que ela me seguia. Ela me seguia e voltava para casa trazendo um relatório. Olha, eu segui o Daniel e ele estava na igreja. Eles me chamam de Dani. Eu segui Dani e ele estava lá na igreja. E é verdade, essa história de Cristo mesmo, de conversão, é verdadeira. Porque até então, do dia 1 da mentira, estava rolando essa hipótese, né? E eu me lembro que quando foi um dia eu estava num círculo de oração e eu fui louvar. Eu fui louvar e não tinha ninguém para louvar, me deram a oportunidade e eu fui. E quando eu cantei, já foi uma coisa diferente, já foi uma coisa mais especial. E aí depois teve um culto à noite e o meu primeiro pastor me convidou para louvar e aí eu fui. E quando eu louvei, foi assim uma surpresa, sabe? Parecia que alguém tinha soltado o cantor cantando e eu fiquei tipo assim... Nosso Deus, quem tá falando agora? Aí eu me lembro que eu olhei pro pessoal da mesa de som e falei assim, vocês colocaram uma música cantada, é o playback. E o rapaz da mesa de som pra mim, tipo assim, não, é você que tá cantando. E eu fiquei, como isso é possível? Brotou assim, como se fosse realmente mágica. Ou como se alguém preferir, o sobrenatural. Né? Foi sobrenatural. E ali, daquele dia em diante eu fiz um voto com Deus. Que todas as vezes que alguém me desse a oportunidade, eu nunca recusaria.